Cacai, juízes, procuradores e promotores quase sempre são originários das camadas mais ricas e brancas da nossa sociedade, o que explica muito do seu ódio de classe contra a esquerda, para além do funcionamento ou mau funcionamento institucional do sistema. As faculdades de direito de boa qualidade são elitistas, os concursos beneficiam quem é sustentado pela família e tem tempo livre para estudar, e assim por diante. Como alterar isso? Por exemplo, políticas de cotas ou baixando fortemente os salários e benefícios dessas categorias, como foi feito na França, para que as elites se desinteressem por essas profissões. E eu emendo com uma pergunta de um espectador nosso, mais ou menos no mesmo sentido, que contribuiu com o Superchat, Cadu Lacerda, ele está sempre aqui nos apoiando. Cacai, concorda que concursos deveriam ter cotas para equilibrar a participação de raça e gênero? E após a admissão, nos 3 anos de probatório, um curso nos moldes do Rio Branco para preparar os servidores? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida de que a saída, o governo Lula usou isso muito bem. A saída principal é realmente estabelecer cotas e políticas que apoiem a possibilidade de inclusão. Não é normal você ver uma foto tirada dos grandes tribunais de justiça dos estados e só ter homens quase e brancos. Um dos motivos, e você já falou ao perguntar, é bom dar entrevista para você, porque você já indica os caminhos ao perguntar, então facilita para a gente. É exatamente isso, você tem uma pessoa que mora na periferia, não tem acesso à internet boa, não tem acesso a bibliotecas boas públicas e tem que trabalhar. Quando ele chega, ele vai competir com uma pessoa que ficou 3 anos fazendo um cursinho, morando muito bem, com biblioteca fácil de acesso e tal, e um tempo para isso. Então, nós temos que melhorar. Isso melhorou. As políticas do Lula, do Haddad em São Paulo, e do Haddad eu falo do Haddad enquanto ministro da Educação, melhorou consideravelmente. Eu não acredito nessa proposta de diminuir os salários para que nós pudéssemos impedir, ou pelo menos tornar menos interessante para os beneficiados já financeiramente. Porque, na verdade, nós estamos falando não só de bons salários de estabilidade, nós estamos falando de poder, Breno. O poder judiciário é o poder. Você chega, eu sou do interior de Minas Gerais, de Patos de Minas, você chega na cidade do interior, o juiz é uma referência absoluta, o promotor tem um poder muito grande. Nós estamos falando de exercício de poder. Depois da Lava Jato, então, isso virou muito mais poderoso, porque, de repente, você hoje, você não sabe o nome dos 11 jogadores da seleção brasileira, mas, no entanto, você conhece de cor os 11 ministros do Supremo, sabe até o que eles pensam sobre as coisas mais diversas. Cacai, você lembra o nome dos 11 jogadores da seleção brasileira? Hoje eu não lembro. Hoje só lembro do Cruzeiro, porque meu time está na Série B, mas está melhorando muito, então, pelo menos meu time. O futebol brasileiro anda mal das pernas, é igual a Lava Jato. Mas eu vou te dizer uma coisa, hein? Eu fui falando sobre seleção brasileira, eu fui na primeira manifestação que eu participei depois da pandemia, foi essas contra o Bolsonaro. Eu fui de verde e amarelo com a camisa da seleção e escrevi um artigo a necessidade de resgatar as cores, porque os fascistas tomaram nossa alegria, nossa esperança e não podem também usurpar nossas coisas. Fiquei muito feliz de ver o Lula agora no lançamento da candidatura dele, do nosso companheiro Alckmin, ir com a bandeira do Brasil atrás, tentando resgatar as coisas, só fazendo uma observação. Mas eu acho que tem que ter cota, sim. A discussão de cota para mulheres... Hoje não tem, né? Nem no Poder Judiciário, nem nos Ministérios Públicos. Não tem. Por exemplo, antes de ontem, nós tínhamos várias pessoas disputando para pegar uma lista, seria a lista tríplice para o ministro do STJ, que para mim é o tribunal mais importante do país sob diversos aspectos, e escolheram 4 candidatos para 2 vagas. Não entrou nenhuma mulher, tinham várias mulheres absolutamente competentes. Agora, nós temos na lista tríplice do TSE, a Verinha, minha querida amiga, que é negra, é mulher, extremamente competente, na lista. Foi uma espécie de uma homenagem, pelo que me disseram, justa, necessária, mas é muito mais do que isso. É um reconhecimento da necessidade de nós termos uma paridade. Bom, eu fui outro dia na formatura do meu sobrinho, ele fez direito aqui na PUC de São Paulo.
Eu fiquei espantado com uma coisa, como todos os professores e todos os formandos, eles tinham o nome próprio e mais uns 5, 6, 7, 8 sobrenomes. Parecia mais nome, a relação de integrantes de uma corte monárquica do que de uma faculdade de direito de uma república. A elite mesmo é que acende, né? Isso é uma coisa grave. Eu acho que nós temos que arejar esses sistemas. Isso é a base da democracia, Breno. É a base da democracia. Não adianta você pegar... Eu faço uma advocacia pro bono, às vezes eu estou advogando para esse grupo, que é o grupo que eu chamo de invisível, e esse grupo não tem uma boa receptividade nos tribunais superiores, salvo se tiver, falando por ele muitas vezes, um representante dessa classe, que sou eu, branco, formei na UNB e tal, e entendeu? Antônio Carlos de Castro. De Almeida Castro, o nome parece... Porra, eu só uso, barão, né? É quase um barão. Por isso que eu só uso Cacai. Mas eu vou te dizer uma coisa. Não é justo que, para que esse grupo seja ouvido, que tenha que ter a representatividade da nossa elite, que sou eu, inclusive. E vou te dizer uma coisa importantíssima, aqui, uma homenagem à Defensoria Pública. Quando eu fui o primeiro que entrou com a ação direta de constitucionalidade na questão da presunção de inocência. A ação direta com 43. Depois paralisou o país, felizmente vieram outras ações, a 44, a 54, e aí vieram Celso Antônio Bandeira de Mello, Juliano Breda, e tantos outros que fez com que a gente pudesse ser ouvido. Isso virou assunto no Brasil inteiro e nós conseguimos aprovar no Supremo. Se tivesse ficado só a mim, eu jamais conseguiria, porque aquilo dividiu muito o Poder Judiciário e a sociedade. Mas eu vou te dizer uma coisa importante. Assim que começou a dar visibilidade, quando eu entrei, o Lula não era sequer processado, depois virou o processo do Lula. Mas quando eu entrei, não foi pelo Lula, eu entrei por causa da miserabilidade do sistema penitenciário brasileiro. Mas o que é importante? A grande imprensa começou a dizer que eu tinha entrado com essa ação pensando nos vários clientes que eu tive, nos políticos que eu advogo e tal. E você sabe que isso tem um impacto na sociedade. O que nos deu representatividade e legitimidade maior? Sempre tive representatividade, sempre tive legitimidade, mas algumas coisas ajudam. A Defensoria Pública. A Defensoria Pública entrou como amicus curiae e tirou o argumento deles. Foi lindo. Eu sempre admirei a Defensoria, mas a partir de então, eu gosto muito de trabalhar com a Defensoria Pública, porque eles sim representam, por determinação legal e constitucional, exatamente esses invisíveis que eu às vezes represento. Eles representam no dia a dia. E aí eles tiram o discurso. Você acha que deve ser uma prioridade de um novo governo progressista e democrático encarar uma reforma profunda do sistema de justiça, incluindo o sistema carcerário e os aparatos policiais? Não, eu não acho, não. Eu tenho certeza absoluta. Nenhum governo pode se dizer representativo realmente se não fizer esse movimento. Eu tenho uma decepção enorme pelos governos que eu apoiei ao longo da vida, que não fizeram quase nada ou absolutamente nada. É algo muito triste. Eu moro aqui no Lago Sul, em Brasília. A 10 quilômetros daqui, você tem uma cadeia em situação miserável, as pessoas passando as mais diversas dificuldades. Eu vou te dizer, eu escrevi um artigo semana retrasada, que sei que tive muita crítica, aquelas regalias do Sérgio Cabral, lá no Rio de Janeiro. A regalia era botar um isopor na parte de cima para diminuir o calor de 50 graus, ter uma bolacha específica no quarto, ter um macarrão italiano importado, quase todo macarrão que você vai comprar, a regra é que seja importado. É algo inacreditável. Ter uma toalha com as iniciais dele, uma inicial para não misturar com os demais, ou seja, a regalia, por que não se ataca as cadeias onde normalmente são feitas para 5 pessoas, 4 pessoas, com 60 pessoas, pessoas dormindo de pé? Eu já li relatos de presos que se amarram para dormir em pé, para não cair. Criticaram a comida que esse grupo tinha lá, sendo que, na verdade, a crítica deveria ser das comidas que vão absolutamente podres para a grande maioria das pessoas, onde se discute, coloca a quentinha no chão e você tem que disputar a quentinha com ratos, com baratas. Isso é que tem que ser discutido. Não é uma regalia pretensa de um cidadão qualquer, seja ele quem for. Eu escrevi sobre isso e apanhei, Breno. Apanhei, porque, na verdade, o sistema penitenciário brasileiro, quando eu fiz quando eu me formei em 81 e fui orador da turma, 40% do meu discurso já era sobre o sistema penitenciário brasileiro, que é imoral,
e os nossos governos não fizeram absolutamente nada. Pelo contrário, fizeram cadeias de segurança nacional que leva a pessoa para dentro e embrutece a pessoa. É algo triste, é algo triste. E acho que é muito difícil que isso venha a ocorrer, porque, infelizmente, pessoas que eu admiro e que tinham esse discurso comigo, Brasil afora, em debates, quando chegam no poder, viram os olhos, porque isso não interessa para a sociedade.